Boa tarde a todos e a todos. Hoje iremos retratar a lei de Gauss. Mas antes de adentrar nesse assunto, devemos relembrar alguns aspectos. Assim, por exemplo, para determinar o campo elétrico do anel carregado, a qual é produzido por um ou no máximo algumas cargas pontuais, a gente dividia esse corpo, em elementos de carga dQ e após determinávamos a contribuição de cada elemento, onde depois somava-se ao longo do corpo. Assim, um dos objetivos da física é descobrir formas simples de resolver problemas aparentemente complexos, e um dos instrumentos usados pela física para conseguir esse objetivo é a simetria. Desse modo, para certas distribuições simétricas de cargas, podemos usar uma lei conhecida como a lei de Gauss. É descoberta pelo matemático físico Carl Friedrich Gauss, mais ou menos no ano de 1777 a 1855. A lei de Gauss ela considera uma superfície fechada que envolve as distribuições de cargas, a qual essa superfície recebe o nome de superfície gaussiana, e que pode apresentar qualquer formato, desde que envolve as cargas do problema. A lei de Gauss ela relaciona os campos elétricos nos pontos de uma superfície gaussiana à carga total envolvida pela superfície. De maneira genérica, a lei de Gauss ela estabelece uma maneira de relacionar o campo elétrico em torno de uma dada região, nesse caso uma superfície, com uma distribuição de cargas que o produz, a qual chamaremos de fluxo. É um tipo de palavra que vem do latim e pode ser definida como ato ou modo de fluir. Por exemplo, suponha uma espira quadrada de área A que seja exposta ao vento cuja velocidade é v. E seja o φ, que é a vazão, um exemplo de fluxo, melhor dizendo, um fluxo volumétrico, onde seu volume ele é dado por unidade de tempo. Se V é paralelo ao plano da espira, o ar ele não passa pela espira, onde irei ter uma razão, nesse caso, mínima. Então, o meu ângulo, se for nesse caso, como ele é paralelo, seria de 90 graus, onde a minha vazão é igual a zero, nesse caso, será nulo. Já quando a velocidade for perpendicular ao plano da espira, irei ter o ângulo, nesse caso, sendo zero. E a vazão, que é o fluxo, será máximo. Ou seja, a vazão é igual a velocidade vezes a área. Dessa forma, o produto escalar do vetor velocidade do vento, que nesse caso é meu V, pelo vetor área da espira, que é o meu A, ele é dado pelo fluxo, onde a velocidade vezes a área, vezes o cosseno de θ é igual ao vetor velocidade vezes o vetor área. Lembrando que o θ, na verdade, é o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor área. Entretanto, o fluxo do campo elétrico é uma
grandeza escalar e pode ser considerado como uma medida do número de linhas de campo que atravessa a superfície. Ora, se há mais linhas de campo saindo da superfície do que entrando, o fluxo do campo elétrico através da superfície, ele é positivo. E se há mais linhas de campo entrando na superfície do que saindo, o fluxo é negativo. Além disso, é importante observar o fato que se o número de linhas de campo que entra na superfície é igual ao número de linhas que sai da superfície, o fluxo do campo elétrico através da superfície é nulo. Resumindo, para o ângulo, nesse caso θ menor do que 90, o fluxo é maior do que zero. O fluxo ele está saindo, conforme mostra na figura 1. Para o θ, que é o ângulo maior do que zero, o fluxo ele é menor do que zero. O fluxo ele está entrando, como mostra na figura 3. E para o θ igual a 90, nesse caso é o ângulo, o fluxo é zero, sem fluxo, como mostra na figura 2. A definição exata do fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada é obtida fazendo a área dos quadrados em dA0, tornando-se uma área diferencial dA, onde nesse caso os vetores área se tornam vetores diferenciais dA, ou seja, o meu vetor diferencial, que é o dA, ele é um vetor perpendicular à região atravessada. E o sentido é adotado como o sentido da normal ao elemento infinitesimal, saindo da superfície, que mostra nessa figura aqui. Assim, esses elementos infinitesimais, que são as partes a qual dividimos a área, são tão pequenos que o campo elétrico ele pode ser considerado constante em todos os pontos de um mesmo elemento de área. Ou seja, ele vai estar sempre aqui formando 90 graus. Da diferença do produto escalar, que é dado pelo vetor campo elétrico vezes o diferencial de área, que é igual o campo elétrico vezes o diferencial de área, né? Vezes o cosseno do ângulo, onde o ângulo, que é o θ, é o ângulo entre o vetor campo elétrico e o vetor diferencial de área. Assim, vamos denominar aqui sendo a primeira, a segunda e a terceira figura, certo? Assim, aqui na terceira figura, o ângulo formado é de 90 graus. Já na segunda, como são, por ser paralelas, tanto o campo elétrico, o vetor campo elétrico, como o diferencial de área, o ângulo é igual a zero. E a primeira, que é o caso normal, onde o fluxo da primeira, nesse caso que é o vetor normal, ele é dado pelo fluxo é igual ao o campo vezes a área vezes o cosseno de θ. Já na segunda figura, o cosseno de θ, nesse caso é 1, porque o cosseno, qual que é o cosseno de zero? É 1. Logo, como eu tenho maior fluxo, eu posso denominar que o fluxo é máximo. Onde o meu campo também será perpendicular em relação ao vetor diferencial de área, que nesse caso é paralelo a este. E na terceira figura, que é a última, como o campo está contido dentro do plano, e lembrando que o cosseno de 90 ele é zero, eu terei o menor fluxo possível, ou seja, o meu fluxo aqui ele será mínimo. Na verdade, pode melhorar um pouquinho, o fluxo será zero.
E voltando um pouquinho que eu esqueci de retratar, como o fluxo aqui é máximo na segunda figura, eu tenho que o fluxo é igual, onde que o cosseno de 0 é 1, então isso resulta apenas em o campo elétrico vezes a área. Portanto, podemos definir o fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada da seguinte forma. O fluxo do campo elétrico ele é igual à integral do vetor, que é a integral fechada, vezes o meu vetor campo elétrico, vezes o meu diferencial de área, que é, nesse caso, a minha derivada da área, onde essa fórmula é dada pelo fluxo elétrico através de uma superfície gaussiana. A lei de Gauss, ela relaciona o fluxo total de um campo elétrico através de uma superfície fechada, superfície gaussiana, a carga total que é envolvida por essa superfície. Em notação matemática, a gente tem que isto é, esse que é o meu E0 é minha constante de permissividade no vácuo, onde o seu valor ele é dado por 8,85 vezes 10 elevado a menos 2. O fluxo, esse sinalzinho aqui é o fluxo elétrico resultante e o que é minha carga elétrica envolvida. E pela definição do fluxo, podemos escrever a lei de Gauss na forma de que a minha constante, né, igual a minha integral fechada, vezes o vetor campo elétrico, vezes o diferencial de área, que é igual à minha carga envolvida. Ou seja, a minha lei de Gauss. Nesse caso, a minha segunda lei de Gauss. A gente pode andar essa aqui sendo a primeira e essa aqui sendo a segunda, que é através pela definição do fluxo. Nessas equações as quais eu retratei, que é a equação 1 e 2, a qual denominei, a carga total, que é a carga envolvida, é a soma algébrica de todas as cargas envolvidas, sendo elas positivas ou sendo elas negativas. É importante, então, salientar que o sinal diz algo a respeito do fluxo resultante. Se a minha carga envolvida for maior do que zero, ou seja, nesse caso, positiva, o fluxo resultante é para fora. E se minha carga envolvida for menor do que zero, ou seja, negativa, o fluxo resultante é para dentro. Em relação à primeira equação que foi retratada, que é essa daqui, onde que é a permissividade vezes o fluxo, vezes que é igual à carga envolvida, a figura ela mostra 4 superfícies gaussianas, como vocês podem ver, a qual retrata 2 cargas pontuais de mesmo valor absoluto e sinais opostos, e as linhas de campo que descrevem os campos elétricos criados pelas cargas no espaço em torno, onde a superfície S1, eu vou até circular aqui, que é essa primeira aqui, o campo elétrico aponta para fora em todos os pontos da superfície. Assim, o fluxo do campo elétrico através da superfície é positivo. E, de acordo com a lei de Gauss, a carga envolvida pela superfície também é positiva. Em outras palavras, se o fluxo é positivo, na equação, a minha carga envolvida também deverá ser positiva. Já a superfície S2, que é essa daqui, o campo elétrico aponta para dentro em todos os pontos da superfície. Assim, o fluxo do campo elétrico é negativo e, portanto, de acordo com a lei de Gauss, a carga envolvida também é negativa.
A superfície S3, que é essa daqui, ela retrata para nós que, de acordo com a lei de Gauss, como a superfície não envolve nenhuma carga, o fluxo do campo elétrico através da superfície é nulo. Isso é razoável, já que todas as linhas de campo que entram na superfície pela parte de cima saem pela parte de baixo, correto? E por último, que é a superfície S4, essa daqui, a carga total envolvida pela superfície é nula, já que as cargas positivas e negativas envolvidas pela superfície têm o mesmo valor absoluto. Assim, de acordo com a lei de Gauss, o fluxo do campo elétrico através dessa superfície deve ser zero. Isso é razoável, já que o número de linhas de campo que entram na superfície pela parte de baixo é igual ao número de linhas de campo que saem pela parte de cima. E aqui termina a nossa explicação.